Bora falar de terapia gênica? Bora falar de terapia gênica. E o que seria isso? Seria inserir genes saudáveis nas células e tecidos de uma pessoa para tratar uma doença, em especial doenças hereditárias. Bem, hoje eu venho aqui neste programa falar um pouco sobre os avanços dessas terapias no Brasil. Porque você deve conhecer para o tratamento do câncer que é quimioterapia, radioterapia, né? Aquela coisa que a gente vê nos filmes. Porém, existe essa engenharia genética que consiste em você tirar o sangue, você coletar o sangue através da férise do paciente, você separar as células, especialmente os linfócitos, que são os glóbulos brancos, e aí depois você vai inserir uma sequência através de quê? Tem que ter um carrinho para entrar. Como é que você vai inserir um gene numa célula? Você vai simplesmente pegar a célula com a mão e o gene com a mão? Não tem nem como, né? E vai... bazinga! Não. Você precisa de um vetor. E esses vetores são geralmente vírus modificados, lentivírus, vírus de RNA, lentivírus, retrovírus, também adenovírus associados, que aí cada discussão da parte dos vírus é uma discussão ali adjacente. E também transposões, que são elementos móveis genéticos, que são pequenos genes que são saltitantes. Então, você pode inserir num plasmídio. O que seria um plasmídio? É um círculozinho com as setinhas. Então, esses plasmídios e transposões também são esses elementos genéticos móveis que vão alterar o DNA das células. Vou mostrar aqui uma foto de como isso é feito. Então, a gente tem uma enzima transposase, aqui a região ORF da transposase, e aí vai fazer a excisão, vai fazer o corte e vai inserir. Então, a gente tem a impressão digital fingerprint da excisão, a gente tem o local-alvo e vai fazer a inserção. Nisso, a gente vai incorporar uma sequência para cá. Na questão dos CAR-T, existem dois tipos de transposões utilizados mais, que é o Sleeping Beauty, que é a Bela Adormecida, que tem uma história por trás, e o Piggyback. E aí aqui a gente tem o plasmídio, e aí nesse caso aqui um minicírculo, e esse aqui um DNA-DB. E a gente tem aqui um plasmídio, um RNA mensageiro, um minicírculo e uma proteína solúvel. Então, a gente tem esse elemento transposável e as regiões ITRs. E aqui a gente tem a região onde a gente vai fazer essa excisão. Então, a gente tem as sequências, aí as sequências estão aqui, né? Aí cortou, pim, fechou. E aí ele tem a capacidade aqui de quanto que ele pode carregar, que é 100 kb. Isso geralmente é feito em bactérias, então a gente insere esse plasmídio com a sequência que a gente quer, com a enzima que a gente quer para cortar o negócio e integrar no plasmídio, que é um DNA, tipo de DNA bacteriano. E depois disso a gente insere na célula T. E a célula T vai integrar no seu genoma essa sequência, essa código de barras com várias letrinhas A, C, G, T, A, do DNA. E aí ela vai produzir, olha que lindo, a mágica acontece, um receptor que ela geralmente não produz, que é o receptor quimérico antigênico, que é o CAR-T. Por que é tão importante? Porque na ponta desse receptor vai ter o antígeno, que está aqui a sequência para o CD, por exemplo, o mais conhecido para leucemia, o CD19, que é o cluster de diferenciação 19, expresso nas células B. E as células que estão envolvidas na leucemia linfoblástica aguda expressam o CD19. Então, a célula T expressando esse receptor, que vai ter a especificidade para o antígeno CD19, quando ela vê lá, né, dentro do nosso corpo, na circulação, opa, reconheci um CD19, devo matar, né? Devo matar, igual o Robocop, devo matar CD19, pô. Aí mata e tira, né? Acaba com as células B, no caso, a maioria das células B, porque quase todos os estágios de diferenciação expressam CD19. Não disse todos, eu disse quase todos.
E aí a pessoa vai fazer uma soroterapia para repor esses anticorpos, porém, o benefício ultrapassa o malefício, que no caso o benefício é se curar do câncer, que, né, é fogo, né? E aí eu já, se tiver dou uma sugestão de filme que é Meninas Não Choram, que a menina lá se tem diagnóstico de leucemia e você vê, ela só foi pelo tratamento normal. Ela fez quimioterapia e depois ela fez transplante de medula óssea. E aí você vai lá ver como é que termina o filme. Mas aqui nós temos um caso de sucesso, que é a Emily Whitehead, que é a primeira paciente pediátrica a receber essa terapia CAR-T. Hoje ela se encontra há 10 anos livre, né, em remissão da doença. Então, ela foi lá no hospital pediátrico da Filadélfia e ela tinha leucemia linfoblástica aguda. Então, ela foi, tipo, pioneira. Os caras que estavam tratando foram pioneiros porque foram testar essa parada nela e deu certo. Então, ela fez quimioterapia, não deu certo, a doença estava ruim, estava progredindo, ela não conseguiu achar um transplante de medula óssea, e aí não tinha mais nada para tratar ela. Ela estava assim, paciente terminal, acabou tua vida, beijo, me liga. Então, ela só, tipo, fique para morrer e fique com os amigos, olha só que ela não morreu, ela tá viva. Por quê? A família não aceitou esse desfecho. Então, essa família foi lá no hospital, esperando lá que o doutor, que era um pioneiro no campo de imunoterapia celular, pudesse fazer um milagre, e foram procurar o Dr. Grupp, que também estava trabalhando na colaboração com esses doutores todos aí. E aí, num tratamento experimental, nos primeiros dias desse tipo de tecnologia das células CAR-T, para a gente, né, pegar, né, o poder do próprio paciente, né, do próprio sistema imunológico do paciente, ao fazer a reengenharia dessas células T, que são os linfócitos que eu falei para atacar as proteínas, no caso a CD19, das células, da superfície das células de câncer. Então eles abriram o primeiro teste em fase 1 para as células CAR-T terapia nos pacientes com a leucemia, baseado num sucesso de cientistas que viram em 3 pacientes adultos com essa leucemia crônica. Então, tipo, não tinha tratado antes paciente pediátrico, leucemia linfoblástica aguda e pá. E aí ela se tornou a primeira paciente a entrar para esse teste. Então ela foi entrar para um teste, ela já estava sentenciada de morte. E aí ela conseguiu se curar. Então ela foi a primeira paciente pediátrica, isso é muito importante. E também ela foi a primeira para esse tipo de leucemia, sabe? Então, tipo, imagina você ser a primeira, vai testar um negócio novo que pode dar certo, pode dar errado. E aí ela tá aí, 10 anos depois, ela conseguiu um milagre, né? Ela tá aqui. Então, eu falei um pouquinho sobre a jornada dela. Se você tiver mais curiosidade, procure no Google a história dela, ok? Então, isso foi um pouquinho sobre a terapia gênica, se você nunca ouviu falar. Se você tem dúvidas, quer saber sobre vetores, porque assim, eu só falei muito, muito bagunçado e por alto. Aí você manda mensagem aqui no comentário e eu faço um vídeo específico pro que você quer saber.